Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesta noite, nos trazendo entendimento da sua palavra. Para a pregação de hoje, você recebeu o convite com o tema, numa pergunta: você quer experimentar vida saudável? Você quer experimentar vida saudável? Pesquisas revelam que mais de 3/4 da população brasileira deseja e almeja ter uma rotina de vida saudável. 3/4 da população deseja e almeja ter vida saudável. Segundo a pesquisa, os entrevistados estão conscientes de que para experimentar vida saudável é necessário adotar uma rotina de exercícios físicos associados a mudanças de hábitos alimentares, incorporando uma alimentação equilibrada e saudável, o que oferece em troca saúde, longevidade e qualidade de vida. Apesar de 3/4 terem o desejo disso, nós vamos perceber que 84% dos entrevistados desejam mudar o seu estilo de vida para então ter vida saudável, mas somente um terço conseguem pôr em prática novos hábitos alimentares, de atividade física e assim por diante para ter vida saudável. Outra pesquisa realizada revelou que 1 em cada 20 brasileiros diz ter a saúde ruim. 1 em cada 20 brasileiros reconhece que a sua saúde não é boa, que está ruim, reconhecendo que ao deixar de cuidar da saúde física, todo o corpo é atingido, todo o seu ser é atingido. Dados revelam a consciência dos entrevistados de que quando falta o cuidado com a saúde física, o estado psíquico e bem-estar também ficam prejudicados. Ou seja, as pessoas entrevistadas entendem de que se o meu físico não está bem, não é só o meu físico que sofre, mas todo o meu bem-estar como pessoa também fica prejudicado. A pesquisa também revelou e trouxe à tona que o cuidado com o corpo e ter hábitos saudáveis é algo essencial, não somente para uma faixa etária, mas para todas as idades. Ou seja, crianças, jovens, adultos e idosos. Há inclusive inúmeras descrições, atitudes e passos a seguir para quem quer experimentar vida saudável. E aí vem uma lista de recomendações como dormir bem, beber bastante água, praticar atividades físicas, dedicar tempo para fazer o que gosta, não só trabalhar, também fazer algo que gosta, ter alimentação e dieta equilibrada, fazer acompanhamento médico periódico, manter o peso adequado, trabalhar no que gosta e que sente realização, não é para trabalhar sempre aborrecido, e se isso acontece a gente deveria mudar de atividade profissional, estar também consciente dos objetivos de ter uma vida saudável. Como nós podemos ver, nos últimos anos tem se intensificado a preocupação com a prevenção e o tratamento da saúde das pessoas para que possam experimentar vida saudável. Inclusive, se nós olharmos para a proposta da Secretaria de Saúde do nosso estado, nós encontraremos diversos materiais disponíveis para oportunizar qualidade de vida aos catarinenses e inclusive um mapa que vai dizer o que nós devemos fazer para ter qualidade de vida. Além do que eu já tinha citado até então, se nós olhamos para este mapa aqui, nós vamos perceber um elemento novo, que diz que nós devemos ter boa relação interpessoal. Para ter vida saudável, não basta somente cuidar do corpo, precisa cuidar também das relações.
O professor de educação física, treinador, nutricionista, preparador físico, Márcio Atala, que vocês conhecem, que em 2011 iniciou aquele quadro lá no Fantástico, Medida Certa, vocês talvez lembram. Ele é alguém famoso por treinar atletas famosos. Ele diz o seguinte: lembrem que eu falei que ele é preparador físico, nutricionista, treinador. Então, pela lógica, a gente diria, ele cuida do corpo, mas ele vai além. Ele diz que a espiritualidade é um pilar que influencia muito a nossa vida. E por isso é muito importante atentar para esta área para manter a qualidade de vida. Ele já dizia que a espiritualidade, ou seja, a nossa relação com o divino, também é de extrema importância para ter qualidade de vida. Em outras palavras, para se experimentar vida saudável, não só as relações interpessoais devem ser cuidadas e tratadas, mas também a nossa relação com Deus. Eu recentemente decidi desenterrar um livro que estava na minha estante, aguardando junto com outros numa lista, já desde 2011, para ser lido, e nos últimos dias eu desenterrei esse livro porque esse título me chamou a atenção durante muito tempo, e eu disse, eu preciso ler. E esse livro tem o título Hábitos, os 10 hábitos das pessoas altamente saudáveis. E lá nesse livro, escrito pelo doutor médico, americano, Walt Larimore, especializado e reconhecido pela proposta de exercer a medicina da família, ele diz esta frase ali, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Desfrutar o mais alto padrão de saúde atingível é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, crença política, condição social ou econômica. Esta é uma citação dele no livro, tem a definição da OMS, dizendo que saúde é muito além de simplesmente estar ausente de enfermidade física. Em mais de 3 décadas, este médico, com a experiência como médico familiar, ele destaca a importância de atentar para o ser humano como um todo, como um ser integral, ou seja, no seu conjunto físico, mental, emocional e espiritual. A partir desta concepção, percepção e proposta de acompanhamento da medicina, que não é ele o único médico, mas também no Brasil já existem médicos que olham para este âmbito, Larimore, ele adotou e explicou o conceito de vida saudável, onde inclusive ele afirma que é possível que o ser humano experimente vida altamente saudável. Ele não só diz, dá para a gente experimentar vida saudável, mas vida altamente saudável. Para abordar e propor esta visão, ele parte do princípio bíblico de que Deus nos oferece e que Ele quer que nós experimentemos vida plena, vida completa, vida em abundância, que nós ouvimos na leitura do Evangelho. Quando Jesus diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância, ou poderíamos dizer, vida altamente saudável. Em seu livro, Walt então apresenta os diferentes conceitos de saúde, do qual eu já então pontuei da OMS, mas ele resgata então a palavra saúde, que vem do termo latino salute, que está associado em salvar a vida, incluindo assim aspectos que tornam o indivíduo completo. A partir disso, já é possível afirmar que significa muito mais. A saúde significa muito mais do que simplesmente bem-estar físico. Isso aparece também nessa definição da Organização Mundial de Saúde.
Além desta definição da OMS, Waldt então ele partilha uma fala de uma médica parceira, quando adiciona então a esta percepção também o olhar cristão a partir dos textos bíblicos, e esta médica que trabalha com ele, parceira, ela diz o seguinte: acredito que a saúde verdadeira abrange todo o nosso ser. Para sermos verdadeiramente saudáveis, os elementos físicos, mentais e espirituais devem estar todos funcionando como Deus determinou que funcionassem. Os fatores físicos podem realmente ser o menos importante dos três, porque tendo saúde mental e espiritual, ainda conseguimos ficar satisfeitos, mesmo que o nosso corpo não tenha saúde. Olha que definição! Essa definição diz que quando nós contemplamos a saúde mental e espiritual, mesmo que a nossa carcaça às vezes nos deixe na mão, é possível ainda assim ficar satisfeitos. Ele vai adiante, ele toma então o termo hebraico shalom, que via de regra é traduzido para o português como paz. Ele afirma que o significado primitivo de shalom é de completude, de plenitude, de bem-estar geral e não apenas bem-estar físico, emocional ou espiritual. Mas ele então traz a ênfase de um bem-estar relacional, não só físico, mas nas relações. O shalom de Deus, a paz que Deus quer para nós, também passa pelas relações interpessoais, mas principalmente também com Deus. Como bem nos lembra o salmista, quando na sua relação com Deus ele estava rompida, quando ele estava em pecado, diz o Salmo 32, versículo 3, o salmista diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos nos meus constantes gemidos. Ou seja, quando nós não estamos bem na nossa relação com Deus, todo o nosso corpo vai se manifestar. Ou seja, a crise na relação com Deus, o Criador, assim como a crise desencadeada nas relações interpessoais com a criação, conosco mesmos e com o nosso próximo, nos tiram o shalom, nos tiram a paz e vida plena e vida com sentido que Deus quer nos dar. E o nosso corpo dá sinais disso. E o nosso corpo, inclusive, desencadeia doenças, muitas vezes autoimunes, desencadeia doenças nas diferentes áreas, e quem paga a conta é o nosso corpo. Waldt, então, no seu livro, ele ainda toma a expressão usada por Jesus no Sermão do Monte para falar sobre saúde e vida saudável. Ele diz que Jesus deixa claro lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, onde Jesus fala das bem-aventuranças, que você lembra? Bem-aventurados, e Jesus vai descrevendo. Ele diz que Jesus deixa claro no Sermão do Monte para falar sobre saúde e vida saudável. E ele lá diz que o ser humano é aceito por Deus, indiferente da sua condição física, social, financeira, mental, étnica, cultural e assim por diante. Ou seja, quando Jesus diz, bem-aventurados sois, e ele faz aquela descrição toda, Waldt diz, Jesus está dizendo, não importa o que você é, como você é, ou o que você tem de sofrimento, você é alguém bem-aventurado porque Deus quer te dar vida saudável. Por isso, diante desta aceitação de Deus, do jeito como somos, mesmo muitas vezes arrastando as pernas, nós podemos experimentar bem-aventuranças que vão muito além do conceito de saúde física. Segundo Larimore, nossa saúde geral não depende de nossa saúde física, por mais que ela seja importante. Vida saudável, ser saudável, verdadeiramente saudável, não depende apenas do bem-estar físico. Ser altamente saudável significa ser saudável em cada área da nossa vida e em cada estágio da nossa vida. Significa manter o equilíbrio entre, olhe bem o que ele diz, entre as áreas do corpo, da mente, do espírito, e aqui ele acrescenta uma quarta palavra, também da comunidade.
Ou seja, para alguém ter vida altamente saudável, ele precisa fazer parte de uma comunidade de fé. Está explicado porque nós temos uma sociedade doente. Porque não quer fazer parte, muitas vezes, também do corpo de Cristo, da comunidade da vivência de fé. E Larimore, ele define então como as 4 rodas da saúde: corpo, mente, espírito e comunidade. E ele vai adiante e diz: equilibrando estes aspectos da saúde, você pode ser bem-aventurado e pode experimentar uma vida altamente saudável. Se sairmos para realizar uma pesquisa nas nossas ruas da cidade, com toda certeza nós vamos ouvir dos nossos entrevistados, se perguntarmos: você quer experimentar vida saudável? Eu creio que ninguém vai dizer: eu não quero. Com toda certeza nós vamos ouvir das pessoas: nós queremos sim vida saudável. E na carta aos Hebreus, do qual nós ouvimos a leitura, se nós olhamos para a carta como um todo, o autor dos Hebreus tem o intuito de apresentar aos seus ouvintes da época, mas também para nós, a partir do pano de fundo do Antigo Testamento, mostrar que, em e por meio de Jesus Cristo, Deus faz uma nova e eterna aliança com o seu povo. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, Deus vem para restabelecer a sua relação com o seu povo. Deus faz uma nova aliança, porque a aliança do Antigo Testamento o ser humano quebrou. Deus havia feito uma aliança dizendo: eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Mas o povo quebrou essa aliança. E o autor da carta aos Hebreus, ele vem para dizer que em Jesus Cristo Deus quer e oferece uma nova aliança. Não mais agora com um povo seleto, eleito, como era o caso do povo do Antigo Testamento, mas todas as pessoas que creem e confiam no plano e ação salvadora e redentora de Deus podem experimentar agora, a partir desta nova aliança de Deus com o seu povo, perdão dos pecados, vida e salvação. O autor da carta aos Hebreus apresenta Jesus como o grande sacerdote, o sumo sacerdote, que substituiu a necessidade de oferecer sempre de novo sacrifícios para a expiação dos pecados. Ele é apresentado como o superior mais importante de todos os servos, profetas e mensageiros que o povo já tinha ouvido falar. Ou seja, Jesus é aquele que de uma vez por todas vem reconectar a relação do ser humano para com Deus. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Lá em Hebreus diz: por isso Jesus é o grande sacerdote de que nós necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Ele não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando ele se ofereceu a si mesmo na cruz. Quando olhamos para o salmista, lembramos da sua vida saudável quando ela desapareceu, quando ele se encontrava em pecado. O salmista diz: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não confessei os meus pecados a Deus, o meu corpo gemia. Ou seja, nós percebemos a partir do salmista, a partir de Hebreus, a partir de Isaías, que vida saudável somente é possível quando a nossa relação com Deus está restabelecida. Amados e amadas, pesquisas científicas, psicólogos, profissionais de saúde apontam para um adoecimento coletivo da humanidade. E é isso que nós enxergamos. Agora, essa semana, eu ainda li uma matéria aqui da cidade de Caçador, da fila de espera de pessoas para consulta com psicólogo. Foram dobrados o número de profissionais para atender e a lista não diminui.
Ou seja, nós estamos adoecendo coletivamente, já dizia Augusto Cury há 15, 20 anos atrás. A partir desse conjunto do que nós vimos e ouvimos até aqui, podemos afirmar então de que a única possibilidade de experimentarmos vida altamente saudável, vida plena, vida em abundância que Jesus nos fala por meio do evangelista João, é sermos envolvidos e assim vivermos e propagarmos a proposta do reino de Deus na nossa vida, mas também na relação com as pessoas ao nosso derredor. No capítulo 13 de Hebreus que nós ouvimos a leitura, nos apresenta então, a partir deste pano de fundo, que em Jesus Cristo Deus nos quer dar saúde, vida saudável. Agora no capítulo 13 que nós ouvimos, o autor da carta aos Hebreus dá recomendações e tarefas para que as nossas relações interpessoais, mas também a nossa relação com Deus, passe por relações saudáveis. E se nós observamos bem a leitura, lá o autor vai dizer para ter vida saudável, nós precisamos amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Ir na contramão do que a sociedade nos ensina. A sociedade nos ensina, toma lá da cá. A palavra nos ensina que as relações devem ser cultivadas a partir do amor como irmãos em Cristo, ou seja, o princípio do amor é o amor de Cristo pela humanidade. Continua o texto que nós devemos ser cordiais e hospitaleiros, devemos ser misericordiosos, ser empáticos, nos colocar no lugar daqueles que sofrem. Isso é um desafio para nós. Nós vivemos num mundo que parece que o sofrimento do outro é indiferente para nós. Praticar a fidelidade nas relações, sem traição, diz Hebreus aqui, que o casamento seja lugar de cultivar fidelidade. E digo mais, se dentro do casamento, dentro da família, não se vive a fidelidade, não é nas outras relações que vai se viver fidelidade. Ele continua, praticar a gratidão pelo que temos e de Deus recebemos. Vai adiante dizendo, confiar no cuidado de Deus para com cada um de nós. E ele lembra, Deus nos trouxe até aqui, Deus nos cuidou até aqui. Ele continua dizendo que nós devemos aprender com o testemunho de vida e de fé de pessoas que experimentaram vida saudável a partir da caminhada com Deus. E o autor da carta aos Hebreus diz, olhem para a fé destas pessoas, para a vida destas pessoas e imitem elas. Ou seja, tem pessoas que experimentaram vida saudável na sua relação com Deus, na sua relação consigo mesmas e com a sua relação interpessoal, e nós devemos aprender com este exemplo e esse testemunho. Ele vai adiante dizendo, não deixem-se levar por ensinamentos que desviam do caminho certo, que levam ao adoecimento. Desviar-se do caminho certo, do caminho apresentado por Hebreus, que diz que em Jesus Cristo Deus vem para reconciliar o mundo consigo mesmo, para trazer vida saudável, vida plena, vida em abundância para a humanidade. Quando nós esquecemos desses ensinamentos, automaticamente nós adoecemos. Lembremos do que disse o salmista, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu fugi de confessar o meu pecado e reconhecer as minhas falhas, eu envelheci, os meus ossos envelheceram nos meus constantes gemidos. Amados e amadas, creio que muito do que nós ouvimos hoje aqui não seja novidade para nós. Não é novidade para nós que em Jesus Cristo Deus vem e se reconcilia conosco, que em Jesus Cristo Deus quer dar vida em abundante. Esse texto do Evangelho de João 10, nós já ouvimos no mínimo uma meia dúzia de vezes na nossa vida. Não é novidade nenhuma para mim e para você. Mas assim como nas pesquisas que eu citei no início dessa pregação, não é novidade para nenhum de nós que para ter vida saudável física, nós temos que nos alimentar bem, praticar exercícios e aquela lista que eu falei.
Mas não basta somente saber, temos que colocar em prática. Também na nossa relação de vida saudável com Deus. Também não basta saber que Jesus vem e nos oferece vida em abundância, que Deus quer restabelecer a sua relação conosco, que Ele quer nos dar vida saudável. Nós precisamos ser envolvidos, transformados por esta proposta de vida e salvação, e assim sim, ser praticantes também desta proposta de Deus para a nossa vida. Para finalizar, eu lembro de 2 exemplos que o autor Larimore, ele cita no seu livro, de pessoas que foram seus pacientes e que nos mostram que vida saudável vai muito além daquilo que a nossa carcaça, o nosso corpo pode manifestar. Primeiro exemplo, ele fala de uma senhora de meia idade com sérios problemas de saúde física devido a um desequilíbrio hormonal, que teve a sua situação agravada quando começaram a aparecer sintomas de diabetes e doenças cardíacas. Além desses problemas, ela lidava ainda com uma intensa artrite reumática que deixava seus movimentos muito lentos. Ela poderia, talvez, a partir desse descritivo, ser descrita por nós como alguém altamente doente. Larimore diz: esta foi uma das minhas pacientes mais saudáveis que eu já tratei. Ele diz, ela poderia ser até descrita como alguém doente, mas ela, além dos problemas físicos, da lista enorme de problemas físicos, ela era alguém muito saudável, pois apesar dos seus sinais e limitações físicas, devido ao seu entusiasmo, alegria, ânimo, força de vontade de lutar e viver, aquelas limitações não eram nada, porque parecia que ela tinha tudo na palma de sua mão. Não tinha tempo ruim para ela. Tudo era motivo de agradecer, tudo era motivo de alegria, tudo era motivo para dizer, vale a pena viver. Esse era o primeiro exemplo. O segundo exemplo que ele cita é de um senhor também de meia idade, fissurado em cuidado com a saúde física. Alguém que fazia academia, que fazia exercícios, que cuidava de alimentação, parecia alguém exemplar. Devido aos seus interesses e disciplina pelos treinos, alimentação balanceada, monitoramento e acompanhamento médico de exames que comprovavam uma saúde invejável, ele até pôde correr o triatlo Ironman, que é aquela prova nos Estados Unidos. Contudo, ele se concentrou tanto na sua boa forma física que praticamente não tinha tempo para outras coisas na sua vida. E por isso ele já não tinha mais amigos e nem vida social e familiar. Em decorrência disso, a esposa, os filhos deixaram ele e a empresa do qual ele administrava, que era dele, foi por água abaixo. E mesmo que não possuía nenhuma doença no corpo, lutava contra uma doença enorme, frustrante, chamada depressão. Ele tinha uma aparente condição física de vida saudável e invejável, mas não experimentava bem-aventuranças, vida plena e vida abundante. Amados e amadas, você quer experimentar vida saudável? Você quer experimentar vida saudável? Então, é necessário equilibrar entre as áreas corpo, mente, espírito e comunidade, denominadas como 4 rodas da saúde, e contempladas pela carta aos Hebreus e pelo Evangelho de João que nós acabamos de ouvir. Deus quer nos dar vida em abundância, vida saudável, já aqui e agora, que se estende para a eternidade. E Ele faz isso por meio de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Aquele que veio para nos oferecer vida plena, vida em abundância. Que Deus nos conceda diariamente vida saudável, mesmo que a nossa carcaça, por vezes, nos apresente sinais diferentes. Mas Deus quer, para mim e para ti, vida saudável. Que Deus assim nos abençoe
para que nós possamos experimentar esta vida que Deus já nos oferece e para que com alegria aqui nós possamos viver diariamente proposta do reino de Deus. E com toda certeza esta vida saudável será também nos oferecida na eternidade. Que Deus assim nos abençoe e guarde hoje e sempre. Amém.